Alô, teste. Fala aí. Agora deu uma subida. Melhor fazer chegar mais perto Hoje é do azulzinho aniversário ali, da né? Mamis, parabéns. Fala pessoal, estamos aqui mais uma semana para gravar o Arc 2P. Eu sou o Danilo, estamos aqui com o Satoshi, Opa, estamos com a Elis também. Oi. E hoje nós temos a ilustre não presença do Samuel. Obrigado, Samuel, por a sua não presença. Tá muito mais agradável hoje a gravação. Mais tranquila, tá curta. Vai dar o quê? Uns 13 minutos de gravação. não teve o E. Vamos fazer junto. Não tem a enrolação do Samuel. Vocês sabem. E hoje qual que é o nosso tema? Arquitetura distribuída. Nossa, mas o que seria isso, Tá Satoshi? muito Explica para a chique. gente. Mas só pra lembrar, né? Continuando na nossa Série. série de 4 episódios, Sim. em que a gente fala um pouco sobre que cada um de nós aqui da mesa atuamos nas áreas que a gente trabalha. Exato. E a arquitetura distribuída é Satoshi. Muito chique. Discorra sucintamente, valendo. Não vou falar direto o que é. Vou contar um pouco da história e falar por que eu cheguei nisso, né? Que eu acho que é mais fácil do que só explicar o que é, porque senão eu ia ter que ficar voltando atrás. Na verdade, eu comecei a estudar, entender muito a questão da economia colaborativa, criativa, muito pela insatisfação que eu tinha dos meus trabalhos, onde eu trabalhei e trabalhava nos empregos anteriores. Então, para mim, não fazia sentido aquele modelo de trabalho. Isso quando que você começou a dar essa pesquisada? Isso foi em 2013, 14, mais ou menos. Você ainda trabalhava, né? Trabalhava. Fiquei na Engevix até o Não Lava quer dizer que o Jato. Satoshi não trabalhe verdade. hoje, né? Trabalhava Ele ainda aí. era empregado. Isso que eu quis dizer, obrigada. Isso foi mais ou menos nesse período, 13, 14. Fiquei na Engevix até 15. Tive os escritórios anteriores, que eu passei também desde 2005, mais ou menos, que trabalhava em escritórios de arquitetura. E todos os lugares que trabalhei tinham um modelo de trabalho que, para mim, não fazia muito sentido, né? Questão de regra de horário, modelo de pensamento de criação, metodologias, hierarquia era uma coisa que me incomodava muito. Eu via coisas que em empresas maiores a gente costuma ver que é alguns fakes ali, né? Algumas pessoas que sobem de cargo sem talvez ter um merecimento. Coisas mais bizarras do tipo puxar tapete, ocultar informações para ter vantagens mais para frente, sendo que é uma empresa só, né? Teoricamente teriam que ter o mesmo objetivo. Politicagem, né? Indicações de pessoas para cargos, né? Que para mim aquilo não fazia o menor sentido. E aí eu acabei conhecendo essas novas economias e comecei a estudar um pouco mais para tentar entender. E aí foi quando eu vi o famoso paradigma da escassez e da abundância. Isso tudo você foi estudando também por conta, né? Isso por conta. E alguns cursos ou não? Tudo leitura. A princípio foi tudo leitura, né? Até minha esposa fazer Sua esposa foi seu guru. Foi num momento que a gente estava trocando muitas informações, né? Eu tava muito nessa inquietação e tal. Qual então, foi a formação dela mesmo? Letras. E aí eu tava muito nessa questão de compartilhar, né, as minhas angústias, né? De, nossa, aquela questão de acordar cedo, falar, pô, tem que trabalhar, né? Aquela coisa chata de funcionário. Proletariado. Que nunca tá feliz, né? Só fica feliz na sexta e segunda tá triste de novo. Chega né? domingo à noite. Começa a tristeza no Faustão, já no domingão. Brincadeira, show do famoso. Eita! Aí você já dá aquela Mas depressão. Mas você sabe que fizeram uma pesquisa que a música do Fantástico deixava a galera deprimida. Que isso, muito. Eu choro quando eu ouço. E quando tinha saído de baixo, né? Então, putz, ferrou, amanhã eu tenho que acordar cedo. Né? Não, quando eu ouço o Faustão, arquivo confidencial, galera! Aí eu já começo a chorar na cama. Não, isso é antes, agora não, né? Agora que você agora o quê? Porque você tá trabalhando, você é empreendedor. Não, mas é que saber que a semana tá começando sempre dá uma depresinha, entendeu? Mas vai lá, Satoshi. Bom, aí, pra quem não conhece, né, o paradigma da escassez e da abundância são dois opostos, né, de pensamentos.
Então, quem quiser acaba pesquisando, porque se eu acabar falando vai ficar um pouco longo. Mas de forma resumida, na verdade, é você pensar que o paradigma da escassez é quando a pessoa, o trabalhador, o empreendedor, o funcionário, quem seja, né? Ele pensa muito, eu não vou dividir o que eu faço, como eu faço, um exemplo, né? Com os outros Para não criar para concorrência. não criar uma concorrência. E da abundância que, na verdade, tem campo para todo mundo, claro que trabalhe de uma forma correta e com qualidade, né? Fazendo qualquer coisa, mas é mais ou menos bem resumido Sim, é dessa forma. sem pensar muito no ego, né? É a ideia do pensar no coletivo mesmo. Então, dando exemplo básico de abundância, o Uber, por exemplo, né? Se eu tenho um carro, o outro não precisa ter porque o outro pode dar carona, né? Então, meio que seguindo essas ideias dessas novas empresas que surgiram nos últimos 10 anos, mais ou menos, que segue basicamente essa ideia do paradigma da abundância, não em sua totalidade, mas parcialmente sim. Eu acho que mais do que isso, se você acredita no que você faz, você não tem que querer que menos pessoas façam, tipo, que você não tenha concorrência, só para você não ter concorrência e ser único, né? Se você acredita no que o que você faz causa e proporciona para as pessoas, Sim. você tem que querer que mais pessoas façam igual você para que atinja mais pessoas, né? Você não vai conseguir abraçar o mundo com aquilo. É uma coisa legal da abundância, que tem até um livro, né, chamado Abundância, até recomendo a leitura, é que a ideia dar acesso a todo mundo, né? Então, não é porque eu, sei lá, tenho uma Ferrari que eu não vou deixar outro dirigir para ter essa emoção, essa sensação de dirigir uma Ferrari, né? Então, essa ideia de poder dar oportunidade para todo mundo, né? Então, se todo mundo acabar pensando dessa forma, todo mundo consegue chegar onde quiser, né? Andar de helicóptero, essas coisas que todo mundo tem sonhos e acaba não realizando porque não teve oportunidade. Então essa ideia da abundância de que todo mundo pode ter se todo mundo pensar da mesma forma, então isso é uma coisa que eu acho que é uma das coisas mais legais que tem nesse pensamento. Eu acho que mais do que ter em si, né? Acho que essa economia colaborativa, né? Ela ensina e ela pensa um pouco que muitas vezes você não precisa ter, né? Então, por exemplo, eu quero colocar um quadro na minha parede, eu preciso de um furo na minha parede, eu não preciso de uma furadeira, né? Então, essa economia colaborativa pensa em justamente, às vezes, ter uma furadeira em comum no prédio, no condomínio de todo mundo, para todo mundo usar quando precisar. Em vez de cada um comprar uma furadeira e ter na sua casa para usar uma vez por ano, né? Então, acho que mais do que ter, eu preciso daquele resultado e não da ferramenta ou bicicleta. Às vezes tem agora condomínios que estão deixando bicicletas comum para todo mundo poder usar. Ou a bicicleta do Itaú, né? Então, é muito mais do que o ter, é o usar. Eu não preciso ter aquilo para mim, aquilo não precisa ser meu, né? Igual é o caso da Ferrari, como você falou. É meio que o que já tem aí de disponível, usar o que já tem ao invés de ter mais. E a gente vê exemplos de grandes empresas, que é o caso da Uber, que é a maior empresa de não digo maior, mas faz todo esse serviço de transporte, sendo que não tem nenhum carro da frota própria. Sim. Ou o Airbnb, que a maior rede hoteleira sem ter um hotel. Então é meio que nessa linha. E essa coisa da abundância, Gandhi já falava, né, que tem para todo mundo, mas o que só não vai ter a partir do momento que há a ganância, que é o paradigma da escassez. Isso. Aí, seguindo um pouco esses primeiros paradigmas aí que a gente começa descobrindo, a gente vê outra coisa que a gente enxerga muito nas empresas tradicionais e que também não me satisfazia, que era a diferença de motivação intrínseca e extrínseca. Extrínseca basicamente é o que, pelo menos eu e boa parte, eu acho que da nossa geração, cresceu nesse formato que é um modelo de recompensa. Se você passar de ano, você vai ganhar uma bicicleta. Se você tirar 10 na prova, você vai ganhar um videogame, um jogo, sei lá. Então a gente sempre foi motivado a recompensas, né? Assim como é as empresas, né? Eu achei que você ia falar assim como o cachorro, né? Se ele rolar, você dá um biscoitinho. É a mesma coisa. Mas cachorro é intrínseco, né? É que é diferente. Mas é basicamente isso, né? Se você não foi bem, aí você
recebe punição, né? Ah, não fez isso, você não vai viajar, não vai ganhar viagem porque você não passou de ano, sabe? Então, esse modelo de criação também é um reflexo das empresas que também trabalham muito nesse formato, né? Entra a questão de meritocracia, mas às vezes não, né? Que nem eu falei antes, que tem muita gente que puxa tapete, essas coisas. Então nem Por sempre... questões hierárquicas, né? E não necessariamente assim, e é assim que funciona a maioria das empresas. Se você tem uma empresa assim, não se sinta ofendido, né, por eu estar fazendo esse comentário, mas é uma opinião minha, né? E depende muito das pessoas que estão lá dentro, né? Então nos locais que eu trabalhei, eu sentia isso. E a motivação intrínseca é completamente diferente. Você não trabalha por recompensa, mas trabalha pelo prazer de fazer aquilo. Pegando na arquitetura, se você tem um projeto de escola, que você quer fazer aquilo, você não vai fazer o projeto da escola bem feito porque você vai ganhar um dinheiro ali, vai ser bem remunerado, ou você vai ter um cargo melhor, ou uma revista vai querer te entrevistar por causa daquilo. Você vai Ou porque seu filho vai estudar lá de graça se você fizer aquele projeto, né? Acho que é tipo bem aquela recompensa pessoal real, assim. Então você vai acabar fazendo aquilo da melhor forma possível porque você acredita no projeto. Então acho que essas duas grandes diferenças também que me fazia repensar o porquê eu estava trabalhando naquele sistema e porquê eu estava ali. E o porquê me fazia muitos questionamentos, né, do porquê trabalhar daquela forma. Era o retorno de Saturno? Tipo isso. Uma coisa legal da motivação intrínseca que eu não falei é a questão da autonomia, né? Por você fazer as coisas que você acredita, você não mede muitos esforços ali, tipo, isso daqui faz parte ou não faz parte de um escopo, né? Você vai lá e simplesmente faz, sem pensar tô fazendo mais que o outro, ou tá preocupado com, né, aquelas coisas mais banais, assim, né? Tipo, trabalhei mais que ele, mas ele tá ganhando o mesmo salário que eu, sabe? Então essas coisas acabam não tendo muita relevância, né? A partir do momento que todos estão no mesmo propósito. Eu acho interessante esse comentário, porque uma vez eu tive que fazer um trabalho junto a uma cooperativa, e é muito... a cooperativa ela tem um conceito ainda meio utópico, e que as relações entre as pessoas não possibilitam justamente isso, né? A gente percebia que as pessoas achavam que, não, mas a fulana trabalhou menos horas do que eu, então eu tenho que ganhar mais, e não tinha essa visão da colaboração mesmo, da construção, apesar de ser uma cooperativa, de que fosse feito de uma forma conjunta. Ainda era cada um por si, assim, e olhando muito para o próprio umbigo, e aí na hora da remuneração tinham esses casos esses pontos delicados de que um trabalhou mais do que o outro, enfim, ficava muito nessa questão. E muitas vezes a gente acaba colocando meio que a culpa desse pensamento no funcionário em si, mas na verdade ele é induzido a pensar daquela forma por conta de como é a liderança. Na verdade não é uma liderança, é um chefe, ele não é um líder. Quando é um líder, ele consegue entender que a equipe está trabalhando em conjunto e que não tem essa concorrência interna, mas acaba sempre refletindo no funcionário final ali, né? Então, se ele começa a perceber que ele não precisa se dedicar... tem a questão da meritocracia, é bem difícil de... que aí entra também na questão da justiça, né? Sim. Mais pra frente eu vou falar como eu trabalho essa questão da justiça, mas só fazendo um comentário rápido, a partir do momento que cada um sabe o papel que cumpriu dentro de um projeto, ele sabe o valor de cada um, né? Então aí por isso que entra a justiça. Então essa questão eu trabalhei mais... Com certeza que trabalhou menos sabe que ele trabalhou mais. Então ele sabe que no final as coisas podem ser divididas de formas diferentes. Que a cooperativa, na questão legal mesmo, ela tem certas regras, leis, enfim, dentro de uma cooperativa. Quando você se forma como uma cooperativa, assim, quando você é uma empresa, um MEI, enfim, a cooperativa também tem certas coisas. E aí na divisão não é assim tão simples, né? Do fato, ele trabalhou mais, ele ganha mais, eu trabalhei, é meio que igual, assim. Sim. Outra coisa que me incomodava muito, que você falou de valores também, que nas empresas as pessoas não costumam falar o salário que ganham, né? Então isso é uma coisa terrível, né? É bom para a empresa, que meio que monta a proposta para os seus funcionários de acordo com o que ele acha pode pagar menos, né? Colocando aqui entre aspas, porque de repente o par que faz a mesma função
um pode estar ganhando 2 vezes mais que o outro e o outro nem sabe, né? Então, eu Às acho... vezes é menos importante para a equipe, é só naquele momento que a empresa estava precisando de contratação, ou gostou, teve indicação do cara, fez de tudo para trazer o cara e ele é menos importante na equipe do que o outro. Então, essa desvalorização interna que existe dentro da própria empresa, eu também acho muito bizarro. E muito por culpa também dos próprios funcionários de não falar qual é o salário que ganha. Eu trabalhei em muitos lugares que eu falava quanto eu ganhava, mas eu nem sabia o quanto o cara do meu lado ganhava. E tipo, por que você não fala, né? Tipo, qual o problema de falar? De repente, sei lá, eu falava o meu valor, eu tava ganhando talvez menos que ele, por isso que ele ficava quieto. Mas se provavelmente eu estivesse ganhando mais que ele, talvez ele ia lá reclamar. Sim. Então, se todo mundo começa a fazer isso, a gente começa a ter um nível ali de igualdade entre profissionais, financeiramente falando, que talvez seja mais justo. A gente sabe que homem e mulher não recebem o mesmo valor, então se todo mundo abre esse jogo, né, por que ela ganha menos que eu, sendo que ela faz a mesma coisa que eu, né? E começar a questionar isso dentro da própria empresa, né? E aí a gente começa a diminuir essa questão de valorização do profissional, né? É muito isso. Tem muita gente, eu acho que a gente, pelo menos na arquitetura, a gente sempre acha que. A gente já falou aqui sobre esse tema em outros episódios, mas que a gente sempre reclama que porque a profissão é desvalorizada, porque os clientes não veem valor no nosso serviço, mas muitas vezes o próprio profissional desvaloriza e acaba se desvalorizando. E eu acho que tem muito a ver com isso, né? De esse negócio de um esconder do outro, não, porque eu fiz menos, porque eu fiz mais, e tipo, você tá desvalorizando aquela sua função, né? Então. Sim. Bom, e aí seguindo, terminando esses 2 pilares aí, né? Que é os paradigmas e a questão da motivação. Eu cheguei no pensar como eu poderia fazer um modelo que me satisfaria. Ai, nossa. Que ia me dar satisfação. Que me desse uma satisfação de trabalhar motivado. Então, busquei algumas empresas que trabalhassem nessa forma, com esse modelo na arquitetura. Infelizmente, no Brasil, eu só encontrei uma empresa que eu não vou lembrar o nome. Acho que era Arquitetura Colaborativa, alguma coisa assim. Não vou lembrar, porque eu entrei em contato com essa pessoa e falei das minhas questões, né, que estava pensando e tal. E ela não quis nem sentar para tomar um café, não quis conversar. Talvez tivesse me visto como um concorrente, mas se ela realmente acreditasse num conceito de abundância, eu acho que tem alguma coisa de errado. E aí eu não entrei, não enchi o saco dela para conversar com ela, já que ela não queria, né? Ela respondeu de uma forma, não tenho muito tempo, tal, e enfim, né? Deu a entender que não iria conversar. Aí eu não entrei mais em contato com ela. Aí no Brasil não tinha mais nada, né? Em 2015. Não sei se hoje tem, acho que tem algumas coisas que estão tentando mudar, mas que não tem de fato alguém trabalhando dessa forma de empresa grande. Procurei algumas coisas lá fora para ver se tinha alguém nesse formato, que também não tem, é muito difícil encontrar. Até que eu encontrei uma construtora no Japão que trabalhou dessa forma, tentou trabalhar dessa forma, mas que não deu certo. E que um amigo, né, da época, né, até hoje mas que eu conversei na época, que ele conhecia aquele modelo e quis conversar comigo, que eu falei que estava nessas coisas e tal. E aí, conversando, ele falou, o que você está pensando em fazer é muito difícil, né? Ele me falou de coração ali, né? Que eu falei com muita gente, todo mundo achou, nossa, que incrível, isso daqui pode dar certo e tal. E ele foi a primeira pessoa que falou pra mim que, não, isso daqui não é tão mil maravilhas, né? Isso já aconteceu numa empresa lá no Japão, que trabalhava dessa forma tal. O nome da empresa você não lembra? Não vou lembrar o nome da construtora também. Isso foi na década de 80. Ah, tá. Aí a empresa voltou a trabalhar do formato tradicional e não mais no modelo que eles tentaram implementar. Quando você diz o modelo, seria baseado no paradigma de abundância e nesse modelo de trabalho horizontal. Isso, basicamente isso. Tá.
né, onde todo mundo poderia ter a mesma importância e não, na verdade é o que o Danilo tinha comentado, né, a diferença de ser chefe e ser líder, né? Então o líder emergia ali de acordo com os projetos e em outros talvez ele não fosse mais líder, né? Então os líderes iam emergindo de acordo com a necessidade de cada Mas uma projeto. curiosidade, daí a hierarquia no bom sentido nasce. Nasce. Aflora Isso é dessa... natural. Tá. E isso as pessoas A questão acabam. do perfil das pessoas, né? E E isso as não pessoas por tempo de aceitam. casa, que é o que costuma ser Sim. nessas outras empresas. Ah, sim, não, né? mas aí a grande questão, que não é o tema de hoje, mas aí fica desse modelo horizontal, e na verdade ele é possível inicialmente, e depois isso acaba indo para uma hierarquia, mas uma hierarquia saudável, não uma Isso. hierarquia como é geralmente em empresas. Isso, e o líder ele não é sempre o líder, né? No mesmo projeto pode ter etapas que têm Entendi. lideranças diferentes, né? Então, por exemplo, no início do projeto, que é um estudo preliminar lá, eu tenho mais facilidade com números para chegar em investidores e tal. Esse cara provavelmente vai puxar a liderança, mas aí, sei lá, numa etapa de projeto básico para executivo, talvez ele não tenha tanta essa expertise. Então vai aparecer outra pessoa que vai puxar essa liderança e aí as pessoas vão aceitando essa liderança naturalmente. Né? Não que é imposto que ele é líder, ele vai coordenar, ele vai fazer, não. Né? As coisas vão acontecendo naturalmente por causa do know-how de cada um, né? Experiência. E é legal que aí com isso faz com que cada um passe por vários cargos numa mesma empresa de acordo com o projeto. E isso vai fazendo a pessoa também sentir, putz, cara, eu tô curtindo mais de ser o líder, eu tô curtindo mais de ser liderado. Então o pessoal começa a se conhecer melhor, né? Quando você tá numa empresa que isso não é flexível, você não tem a oportunidade de falar, puta, se eu fosse o líder eu acho que eu faria diferente, não sei, né? Eu nunca vou ser, então eu continuo sendo sempre o liderado, o funcionário que tem que cumprir com as ordens, né? Então ele não entende que às vezes ele pode estar em outro papel. E o crescimento nesse formato, né? O crescimento profissional é muito grande, né? Porque você migra por todas as áreas, né? E você se identifica com a que você tem mais motivação ali, né? Mais propósito e tal. Então isso, eu acho que é uma das coisas mais saudáveis. E o porquê não deu certo esse modelo, pelo menos o que ele me falou é que o ser humano ainda precisa de muitas regras, né? E quando fica muito solto, às vezes fica perdido. Então isso era uma das questões. E a questão financeira, eu acredito muito nesse modelo, eu acho que deveria ser, mas isso também não deu muito certo no Japão, né? Apesar da cultura ter disciplina e tal, não deu certo, que era, todo mundo tem o mesmo salário base, todo mundo sabe quanto vai ganhar ali mensalmente, tem o seu, sei lá, $1.000, né? Vamos colocar um exemplo. Todo mundo ganha $1.000. A partir daí, é a sua contribuição dentro da empresa. Então, se num projeto você foi líder, acabou puxando mais, esse mês você ganha mais que o outro que só foi cadista, por exemplo. Então, isso ia acontecendo como salário, como forma de pagamento. Só que com o tempo isso daí começou a criar algumas concorrência interna para o cara intrigas. Sempre ser o líder. Começou a ter algumas intrigas internamente por isso que eu falo, né? Empresa grande só vai funcionar bem nesse formato se todo mundo estiver na mesma sintonia. A partir do momento que não tá, não funciona. Eu que trabalho com poucas pessoas, às vezes 5 pessoas já é um problema. Né? Imagina empresas que trabalham com 100, 200, 500 funcionários. Né? Então, se não tiver na mesma sintonia, esse modelo não vai funcionar. E isso é uma coisa que a abundância fala que na prática não funciona. Que é a questão eu coloquei como arquitetura distribuída, que, sei lá, cada um ponto tem conexão com mais 1 milhão de pontos, que esse ponto mais... Então você consegue chegar em todo mundo. É igual aquele conceito com 6 pessoas você chega em qualquer um, né? Que isso funciona para pessoas, mas para trabalho não. Uma coisa que esses 3 anos, 4 anos, me ensinou é que esse modelo só funciona na base da confiança. Se você não tem confiança na pessoa que está com você, não vai funcionar. Não adianta ter o mesmo pensamento, acreditar que nessa abundância e tal, se não existe esse laço de confiança. Tipo, eu posso deixar o projeto com você que eu sei que vai dar certo. Se isso não acontecer,
esquece, não vai pra frente. Não existe esse um ponto que vai conectar com 1 milhão, com outro milhão. Isso daí porque não vai existir. Essa confiança, ela não é só na parte do tipo, eu posso deixar o projeto na mão dele que eu sei que vai dar tudo certo, mas tem a ver com a confiança do cara, saber que o cara também vai reconhecer quando ele trabalhou menos e que você tem que ganhar mais. Então a confiança está ligada em todos os momentos. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Então, se é só um ponto ou outro, não vai funcionar. Por isso que nem eu falo, trabalhar em rede, mas a rede não é tão grande assim, não é vasto, né? Não dá pra ter confiança em tanta gente. Não dá pra acreditar nos 7 bilhões de pessoas que tem no mundo. 7, 8 bilhões, né? Não dá pra acreditar em todo mundo, não dá pra fazer projeto com todo mundo. Tipo, aparece um cara lá e fala, eu faço projeto de hotel. Bacana, peguei um projeto de hotel, vamos fazer. Não vai funcionar. Não é assim que as coisas funcionam. Isso hoje, né? Não sei se daqui 10 anos, 15 anos pode ser diferente. Mas hoje eu enxergo que as coisas só funcionam na confiança. Mas aí para você poder criar essa confiança, você precisa ter convivência. E talvez aí que tá a minha figura do profissional para além do profissional, né? A figura pessoal mesmo. Sim. Então, quando você passa a conhecer... Como que você passa a conhecer a pessoa? Se relacionando com ela. Então, eu acho que aí eu vejo interessante essa formação dessa rede, quando você começa, inicia, conhece a pessoa, trata de assuntos para além de trabalho e você vai criando essa confiança, né? E aí sim, eu acho que você vai formando pequenas redes ali onde você, Satoshi, trabalha com aquelas pessoas, né? Então, por mais que possam chegar pessoas novas, mas tem toda esse abraçar aí de um grupo que está ali para além só do trabalho para poder gerar essa confiança, né? Por isso que acho que não é a ideia do distribuído, né? É muito mais uma questão descentralizado, né? Então vai ter pontos que vai estar conectado com outros grupos, mas que talvez esse grupo como um todo não se conecte com outro. Né? Então eu acho que é assim que funciona, né? Só falando um pouco dessa ideia dos pontos, tem uma história do Paul Baran, que é um cara que fez estratégia de guerra, que na verdade é ele que enxergou todo esse modelo de distribuição. Aqui eu vou colocar como pessoas, mas na verdade ele tinha pontos de estratégia de guerra, né? Um pouco diferente. Então o que ele enxergou? Né? Que se eu centralizo essas informações em um ponto só, todos os outros pontos vai ter que conectar ele. Então é muito fácil para uma guerra eu perder. Então a partir do momento que eu estouro uma bomba no centro, acabou todos os outros pontos. Que é a ideia se a gente for para um formato de política, né, o famoso reizinho ali que mandava em tudo. Então se eu matasse reizinho o rei... foi ótimo. Reizinho. Vai pro xadrez, né? Então se eu matar o rei, meio que a sociedade fica perdida e não vai funcionar. Aí ele enxergou um modelo descentralizado, que era esses pontos soltos, com alguns pontos que conectavam a ele, que conectavam as outros. Né? Isso... Caso um deles fosse afetado, ainda tinha ainda outros daria que conectavam o resto para não se perder. Isso é o que funciona, acho que a maioria dos governos atuais. Né? Então hoje a gente tem um governador por estado e tem um presidente que meio que representa todos eles, assim, né? Então se matar o presidente, tudo bem, os governos vão continuar funcionando. Não que eu tô falando para matar o Bolsonaro. Já tentaram, né? Não tô incitando a violência aqui, mas é só um exemplo. Mas seria basicamente isso. E o modelo distribuído, que é o que o Paul Baran falou que era o ideal e que eles praticaram na guerra, é que se todos os pontos tivessem todas as informações de todos os outros pontos, é o que é o Al-Qaeda hoje, o Estado Islâmico, né? Se você matar um, não adianta matar um que o outro vai virar líder. Matou esse, não adianta que o outro vai virar líder. Então é uma coisa muito bem montada e estruturada. Então todas as informações que um que morreu tem, o outro que está vivo do lado tem também. Então ou você mata tudo, mata entre aspas, né? Porque também não tô incitando a violência aqui pra matar todo mundo, mas... Apaga, deleta. Mas só pra acabar um sistema desses é só eliminando tudo. Se você deixar um sobrevivente ali, se ele tiver a possibilidade de passar essas informações pro próximo, o próximo vai ser um novo ponto e isso vai ser interminável. Por isso que o crime no Brasil é organizado. Ele tem esse pensamento aí. Os caras, pegamos o chefe do morro, tá? Tem outros, relaxa. Tipo,
tá tudo em ordem. Tá tudo distribuído. Por isso que é um modelo que é difícil de ser quebrado. Não é que não é possível quebrar, mas para você quebrar você tem que Normalmente Entrar no quando raciocínio. quebra, você vê, inclusive, até usando o mesmo exemplo, tipo no Cidade de Deus, essas coisas. Normalmente quando quebra é de dentro para fora e não de fora para dentro. É quando tem uma intriga, uma rixa interna entre quem vai ser o líder e aí ali acaba tipo quebrando o sistema todo. Muito mais do que se for de fora para dentro. Né? Que aí entra no paradigma da escassez, né? Exato. Se eu tenho as informações para mim, eu sou o cara e não quero passar para ninguém o poder, ele Sim. segura para ele. E aí ele centralizando, se ele morrer, acabou todas as informações. E aí por isso que esse modelo da abundância é mais complicado de ser combatido, né? E aí, voltando para arquitetura, tava impressionado com esse modelo. Falei, porra, se cada pontinho aqui é um arquiteto e a gente vai se conectando ali, né, para fazer um projeto e tal. Se cada um que pega um projeto precisa de 5 pessoas, tipo, ninguém nunca vai ficar sem trabalho, né? Sim. Que na lógica deveria funcionar assim. Mas aí a gente vai começar trabalhando aleatoriamente, assim, né? Pô, isso daqui é legal, não sei o que. Junta a pessoa aqui, junta a pessoa ali. E aí você começa a ver os primeiros problemas. Incompatibilidade de ideia, metodologia de trabalho, a questão da justiça financeira. Começa a criar intrigas desnecessárias que não deveria ter em coisas que, se tá todo mundo no mesmo propósito, tinha que acontecer. E por isso que eu comecei a rever, na verdade, esse pensamento e comecei a entender que o modelo de profissionais, outras coisas entendo que tem que ser distribuído mesmo, mas como modelo de trabalho, o distribuído não funciona. Tem que ser descentralizado. Tem que ter pontos que tem as suas conexões, que desse um ponto tem uma conexão com o outro, mas que não todos esses desse ponto vai estar conectado com o outro. Porque cada ser humano é um e tem suas individualidades, né? E quando a gente vai num modelo distribuído é como se todas as pessoas fossem iguais, né? E não é. Então, quando tem essas divergências que são naturais e por isso existe democracia, né? Talvez se a gente ir para um distribuído aqui, talvez seria mais uma anarquia, que para mim anarquia, fui fã do anarquismo um período, mas hoje eu acho um absurdo. Enfim, são coisas que a gente vai evoluindo na vida. Mas são coisas utópicas, né? São teorias que na teoria funcionam muito bem, mas que na prática não, por essas individualidades. Como muita coisa, né? Então por isso que hoje eu enxergo mais por mais que eu tenha nomeado o título como arquitetura distribuída, hoje ele seja mais descentralizado, né? E que acho que nos próximos anos tende a ser cada vez mais dessa forma. Até pelo índice de desemprego que a gente tem hoje no Brasil, quanto em relação a motivações individuais de cada um e no modelo que tem crescido hoje, enxergando principalmente acesso à tecnologia que tem mudado muito o modo de pensar e questionar essas questões das empresas antigas. Não acho que, eu falei muito mal da hierarquia, mas não acho que a hierarquia seja de todo ruim. Acho que ele acontece, como ele é aplicado. Ela normalmente é feita em empresas grandes, por tempo de casa, por conhecer chefe, por não sei o quê, e muito menos por questão do mérito. E aí que tá o problema, né? A hierarquia em si, ela não é um problema. A forma como ela é criada que costuma gerar esses problemas. Sim. Então, indo para a arquitetura, né? Só dar uns exemplos, né? Ah, é de arquitetura que a gente tá falando? Falei que na arquitetura a gente não tem muitas empresas que trabalham dessa forma. Só dar alguns exemplos bacanas, que são os espaços makers, né? Que é um exemplo bacana de... Não que financeiramente eles se estruturem com isso, enfim, né? Mas é uma parte de democratizar a questão da informação, de acesso, de possibilidades. O Opendesk, que é uma empresa de marcenaria que trabalha com projetos de designers, arquitetos, open source, de móveis. Então o cara que compra o móvel, ele compra ali e ele vai buscar na marcenaria mais perto da sua casa, né? Então, mas que tenha o maquinário de CNC para fazer o corte. Não é qualquer marcenaria que vai receber isso. Eu acho que tem a possibilidade só de comprar o projeto e também tem essa possibilidade de buscar na marcenaria afiliada, o projeto não é
comprado, ele é gratuito, porque ele é open. O que é à medida que você usa para você, né? Se você for refazer para vender, aí você tem que pagar de alguma forma, vai depender de cada vai depender de cada um. Tem criadores que pedem só o reconhecimento, tem criadores que aí vão pedir algum valor financeiro por estar reproduzindo e vendendo. Agora, todos que estão lá na plataforma, você pode adquirir gratuitamente o projeto. Na verdade, o que seria o projeto? É um arquivo de AutoCAD, né, de desenho de AutoCAD, que tenha os desenhos nas pranchas em 2D, que é o que vai para a CNC para fazer o corte. E aí a marcenaria faz o corte e te entrega. CNC é a máquina de corte na marcenaria. E ela te entrega as peças e você monta, ou ela pode montar para você e você pega o móvel já montado. Uma vez eu tentei você vai pagar essa produção aí, né? É a produção que você paga. Uma vez eu tentei pegar e eu tinha que pagar. Não, eu já paguei. Eu já peguei alguns para ver como é que funcionava. Pelo menos a última vez que eu mexi era dessa forma. Não sei se você só pagava o material, então. Você paga a produção e material. Se você for você mesmo, aí você. Porque tem gente que tem. Mas aí nos espaços makers, se você tem o conhecimento, você pega o arquivo, lá vai até um Fab Lab, por exemplo, que a prefeitura tinha. Não sei como é que tá, em 2014, 2016, não lembro agora, que começou com os Fab Labs na gestão do Haddad, e aí você leva lá a agenda, imprime, tem a máquina CNC, imprime e monta. De repente o comprar era só o custo de material, né? Pode ser. Porque eu lembro que eu entrei lá pra ver, eu falei, tinha que pagar, né? Então. Você desistiu? Não, eu baixei vários, vários não, dois, pegar 3. Só por pegar, pra depois deixar a cadeira na rua, não fazia sentido, né? Mas quando eu entrei lá, eu vi que tinha que pagar, tá? Então imaginei que uma parte desse valor da cadeira ia pro criador e também para ajudar a sustentar a plataforma. Não necessariamente. Entendi. Então, os espaços makers, o Open Desk, que é o que tem os projetos de marcenaria open source, né? E hoje a boa parte dos softwares criado para projetos de arquitetura que estão sendo desenvolvidos, alguns em fase de teste, já na fase final aí, de desenvolvimento de projeto de forma colaborativa, né? Então você consegue ter um projeto ali que você consegue pegar pessoas do mundo ali entrando virtualmente no projeto para ou dar pitaco lá, falar tá uma deletar bosta, os móveis, ou de fato co-criar junto, né? Então tem algumas ferramentas já que está partindo para essa parte de criação coletiva também. E aí hoje você está fazendo o que com todas essas informações como escritório? Palestras, várias palestras. Satoshi Lab. Bom, agora indo pro meu lab. Hoje, que nem eu falei, né? Já fiquei decepcionado já. Aí achei uma motivação de trabalhar, aí o que eu acreditava não funciona exatamente do jeito que imaginava, então dá uma caída de novo e hoje estou numa parte mais tranquila da vida de entender que as coisas têm que ser dessa forma e vai mudar com o tempo e eu tenho que ir me adaptando com ele, como toda startup fala de somos eterno beta. Então, conforme as mudanças vão vindo, a gente vai modificando com ele. E hoje eu estou no formato descentralizado, né? Trabalho com pessoas que eu tenho confiança. Hoje o grupo... Que você conheceu, inclusive, com o formato que você fazia antes, de chamar as pessoas para cada projeto individual. Sim, tem projetos que eu trabalho com pessoas desde a época de escritórios, né? Então, conheci dentro de escritório, então a nossa formação como metodologia de trabalho acaba sendo parecida, né? Por ter passado em locais iguais, nos mesmos lugares. E algumas pessoas que eu conheci nesse modelo, né? De, tem fulano, você não quer trabalhar com ele e tal, e aí a gente fez um trabalho junto, falou, porra, bacana, a gente se identificou, né, teve uma conexão aí, e aí a gente desenvolve projetos junto.
mas também foi por indicação de pessoas que eu confiava, né? Então, acho que um passo de fazer uma rede crescer é trazer para um projeto, né, uma pessoa que a pessoa que você confia, né? Sim. Então, eu acho que é um processo mais natural e de menos riscos, né? É Diferente aquela ideia do indique um amigo, né? É. Tipo, até hoje, é o boca a boca ali, né? Então, se o cara já sabe como eu trabalho, já entende, trabalha bem comigo, eu sei que se ele for trazer alguém que eu não conheça, ele vai pesquisar, ele vai, tipo, ver os mesmos pré-requisitos que eu, né? Sim. Então a ideia hoje eu sou autônomo, né? A ideia de autônomo, que cada profissional tem a liberdade de fazer o projeto que quiser, ninguém está preso a mim, ninguém está vinculado, assim como eu também não estou vinculado a ninguém, e que pessoas que se juntam quando tem necessidade. Então, se eu tenho um projeto que eu acho que precisa de pessoas com essas características, tal, eu convido. Ela não tem a obrigatoriedade de aceitar, ela pode falar não posso agora, não tenho tempo, ou não tenho interesse nesse projeto, né? Todo mundo é livre para fazer o que quiser. E aí a gente vai se moldando, né? Montando equipes de acordo com cada projeto. Então, eu posso estar em andamento com 3, 4 projetos com equipes completamente diferentes, ou todos com a mesma equipe, né? Então é muito livre, solto para trabalhar do jeito que quiser, como quiser, sem horário fixo. É a questão da confiança, né? De saber quando vai entregar, como vai ser feita essa parte de criação, que é a parte mais complexa, né? Que é a parte inicial ali de desenvolvimento. Depois que entra na parte de desenho, aí é fácil, né? É fácil distribuir. Mas a curiosidade é como que o cliente, ou se você não divide isso com o cliente, ele recebe toda essa modernidade. Falar, você tem estagiário? Não sei, posso conseguir, né? Tipo... Depois você quer? Depende, você tipo, qual o tamanho da sua equipe? Mais ou menos. Tipo, o tamanho que você quiser, o mundo, né? Se você quiser contratar 100 pessoas, eu posso trazer 100 pessoas. Mas você passa um orçamento por pessoa, ou o orçamento é de projeto, e você que depois entende quantas pessoas você precisa chamar para. Quando o projeto é pequeno, eu já monto a proposta e mando. E aí, quando eu chamo alguém, eu falo, é esse o budget que eu tenho, é isso que eu pensei, e se a pessoa está de acordo ou não com o valor, é assim que é fechado. Agora, quando o projeto é um pouco maior, eu imagino a equipe que vai estar desenvolvendo, quem aceitar, e a gente senta, conversa e chega numa proposta, né? E aí a gente monta dessa forma. Você elabora a proposta junto com as pessoas que você vai convidar para aquele projeto. Sim. Isso faz sentido dentro do que você traz com os conceitos, principalmente de horizontalidade. Até pro cliente, né, a questão que vocês falaram, como é que eu me apresento e tal. No começo, que eu tava nessa empolgação toda, eu realmente me apresentava como rede e tal. Falava que funcionava dessa forma, que era o jeito mais incrível, porque você podia ter os profissionais mais incríveis para determinado projeto, né, que eu ia chegar no melhor resultado possível, que não é verdade, né? Isso é outra coisa que eu esqueci de falar. Não é porque eu trabalho com pessoas aleatórias ali que eu vou chegar no melhor resultado que um escritório convencional. De repente um escritório convencional ali pode chegar num resultado muito melhor que o meu. Mas a chance de eu chegar num projeto melhor talvez aumente pela motivação das pessoas que estão envolvidas no projeto. E por aceitarem, não vou falar 100%, né? Porque alguns projetos eu sei que as pessoas acabam aceitando por causa da questão financeira e não porque realmente acreditam no projeto, por causa da crise, né? Mas a chance de ter a pessoa mais motivada no projeto é maior. Sim. Então, ela pode aceitar, só dela ter, tipo, se você está no escritório, você pega um projeto e você não tem a opção de aceitar ou não você aceitar. tem que fazer. Exato. Então essa é a diferença. Então, por isso acho que tem uma chance maior de chegar num resultado melhor, mas não é garantia, né? Então, Sim. por isso que até hoje a ideia inicial era Orfish, até hoje continuo utilizando esse nome, que é o peixe remo, é o único peixe que nada na vertical, né? Então não que nadar na vertical seja melhor, né? Talvez não seja a ideia, mas ser diferente. Então a ideia de me posicionar no mercado era que eu fizesse algo diferente, e não fazer igual aos outros e também não garantir um resultado melhor. Não né? melhor nem pior, então, só diferente. Então o vertical talvez não seja a melhor forma de nadar, mas eu sei que posso chegar num resultado diferente. Não custa tentar. E só mais uma dúvida, e com relação como vocês estão separados, é um grupo que cada um é autônomo e às vezes se junta para algum projeto, como que vocês correm atrás de projeto? Se vocês correm atrás de projeto, se esse pessoal também te chama como Orfish para fazer outros projetos que eles acabam recebendo, como que vocês correm atrás de cliente? Como que funciona essa parte? Se já quer cada um por si e Deus por todos.
É exatamente isso. É como se todo mundo fosse uma Warfish separado. É exatamente isso. Cada um por si tem a Então cada um tem a sua vida, segue o seu escritório autônomo ali, né? O seu nome que ele intitula. A maioria segue seu próprio nome, né? Como apresentação. E a não ser que ele ache que seja interessante apresentar a Warfish como rede. Aí a gente vai e apresenta junto como rede. Mas se não, é como se fosse captação individual e... Cada um igual você, chamando as pessoas que acham importante para aquele projeto. Só que para a visão do cliente é como se fosse freelas que estivesse ajudando, né? Tá. Uma coisa importante que eu esqueci de falar de diferença de freela e pessoas que trabalham de forma autônoma e têm responsabilidade. Freela, responsabilidade, porque eu vou colocar que freela aqui São irresponsáveis. São irresponsáveis. É um saco trabalhar com freela. Quem trabalha com pensamento de freela, quem quer trabalhar em rede, não contrate essa pessoa, não trabalhe com essa pessoa. É a pior coisa do mundo. Freela tem um pensamento medíocre, para não falar pior, de falta de comprometimento. Como não é o dele que está na reta, eles estão andando para você. Então é a pior coisa do mundo. Por isso que trabalhar em rede, a remuneração é melhor, né? Você trabalha ele realmente como um profissional. E o cara compra a ideia junto com você. Ele não é um contratado. Ele vai dar a cara junto. Então se der merda, ele tá junto. Então muda completamente o cenário, apesar de parecer muito parecido a forma de contratação. Mas você concorda que por mais que tenha tudo isso, você ainda, Satoshi, é o mais responsável, é o que tá ali na linha de frente, né? Que vai contactar o cliente, que vai responder e tal. Isso depende muito de como acontece, como é as fases de projeto. Por exemplo, se vem de fora, provavelmente quem está trazendo o projeto, e eu estou entrando no projeto que ele captou, ele provavelmente vai acabar tendo essa liderança pelo contato que ele tem com o cliente. Né? Assim como comigo, vai acontecer isso naturalmente. Mas, por exemplo, eu pego alguns projetos que eu entrego até a obra. Só que quando está dessa transição do projeto executivo para a obra, muda o papel. Então eu já não lidero mais isso. Então, por exemplo, o Execute com o Fernando, que já participou aqui do podcast, muitas vezes ele só assume e aí ele acaba sendo a liderança e ele que acaba dando a cara para o cliente. Eu já não tenho mais esse papel. Então é muito daquela questão que a gente falou antes da liderança natural. Sim, né? sim. Em cada fase de projeto. Cada um entende mais de cada uma das fases, então entenda que a partir dessa fase você vai lidar com ele porque é ele que manja do negócio. Se perguntar para mim, eu não vou ter a melhor resposta para você. Algumas fases de projeto, né? Algumas fases não, né? Algumas especializações de projetos que, sei lá, fechei um projeto que tem interiores e arquitetura. A parte de arquitetura eu consigo ir tranquilamente, mas quando eu entro em interiores, por exemplo, uma coisa mais específica, naturalmente a pessoa de interiores que está num projeto, ele vai acabar liderando. Então, por mais que o cliente entre em contato comigo, eu já puxo quem tem mais know-how para fazer aquilo. Então, o cliente já entende que é a pessoa que vai ser responsável daquela parte, daquilo que tem que ser resolvido, vai ser essa outra pessoa. Então, ela vai acabar puxando isso naturalmente. Por isso que é diferente de freela. Se o freela, sei lá, estou fazendo interiores e o freela faz, se eu mando o cliente falar com ele, ele foge. Né? Tipo, ela fala, não é minha função não, eu tenho que fazer os desenhos e acabou. Porque freela é exatamente isso, ele trabalha com volume, né? E não com qualidade. E como que é a formalização com o cliente? Há um contrato de prestação de serviço? Isso, tem modelos diferentes, né? Eu já tentei implementar a ideia do pagar individualmente, o cliente pagar diretamente individualmente para cada um, mas não funciona. Para cliente acho que fica um pouco complicado. O cliente já não gosta de ter que repassar de ter que pagar o fornecedor individual, prefere pagar para você repassar para o fornecedor. Imagina para fornecedores internos no projeto, né? Ele não vai. Eu achava que isso seria mais fácil, né? Pra mim, mais transparente, né, velho? Mas não é. Não funciona dessa forma até porque eu acho que já perdi alguns clientes por não entender o que eu estava propondo, né? Mas aí eu não trabalho mais dessa forma. Hoje é uma pessoa só que recebe e essa pessoa distribui. Não necessariamente só eu recebo, pode ser outras pessoas. Depende do CNPJ, né? Às vezes tem alguns projetos que não vale a pena eu emitir nota e outra pessoa emite nota. E aí ela recebe e aí distribui. Outro formato
que dá certo é quando consegue separar. A única coisa que dá para separar na arquitetura é projeto de execução. Né? Então isso a gente consegue fazer separado. Então, por exemplo, com o Execute eu já passo direto para eles e o cliente entende que o pagamento é de serviço de obra. E quando é serviço de projeto, eles pagam serviço de projeto separados. Isso está mais fácil de separar. Agora, quando é só projeto, aí não tem como. Tem que ser um recebe e esse um distribui. Né? Não tem como fazer de outro jeito ainda. Né? Espero que um dia dê, mas... Então aí o cliente faz um contrato com você e aí lá no contrato está especificando esse modelo de... Não. A gente entrega como se fosse contrato de arquitetura, de escritório de arquitetura normal. Entendi. Porque se dividir ali, só vai ter blá 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 pra ele. Né? E talvez não faça... Por isso que eu falo que muitas vezes, pro cliente, eles entendem que quem está trabalhando junto é freela. E não uma equipe. Na verdade, é para quem realmente está trabalhando que enxerga a diferença entre o cara que está como parceiro ou o cara que foi contratado para fazer um serviço freela. Né? Então, é quem está trabalhando que sente essa diferença e não o cliente. O cliente acha que é mais um cara que é da sua equipe ou não, tanto faz para ele. Alguns clientes acabam entendendo porque muda o papel do líder. De repente o líder é um, de repente é outro. Aí ele fala, pô, entendi o que você falou no começo, né? O que foi entregue na proposta e o que eu comprei. Aí ele entende. Mas tem casos que passa e... Tem alguns que até questionam, né? Por que essa pessoa tá aparecendo se eu só falava com você, né? E aí, nesses casos, infelizmente, eu tenho que voltar ao papel de líder, mesmo não sendo a pessoa mais indicada para fazer aquele papel, naquele momento. Mas eu tenho que fazer porque senão para o cliente é muito estranho. Que nem eu falei, né, no começo que eu tentei, achei que eram 1000 maravilhas e começa a ver que muitos bloqueios, começa a aparecer muitos você vai se bloqueios no meio do caminho. adaptando à medida que você for fazendo, né? Porque uma coisa é, de novo, aquilo quando é qualquer conceito a gente escreve no papel, o papel aceita qualquer coisa. Sim. Na prática é outros 500. Então aí, à medida que você foi fazendo, que você foi afinando e vendo como que as coisas... Porque tem muito assim, ainda a gente também, tem uma questão que eu acho que todos nós aqui convivemos com uma questão que a gente está num momento de mudanças de paradigmas e de muitas questões relacionadas à forma que a sociedade é construída, as ideologias, enfim, muita coisa, e que a gente está num momento de transição, que a gente está com um pé lá e outro cá. Então, esses conceitos novos, esses modelos novos que estão surgindo muito porque são necessários e que a sociedade nos demanda, né, não só no trabalho, em outras questões também, só que ainda a gente está vivendo coisas que da forma como foram vividas há muitos anos. Então, a gente tem que meio que ir se moldando ali para poder conseguir avançar, mas a gente sabe que não dá para ser tão disruptivo assim, porque ainda tem coisas que tem que serem seguidas, como por exemplo essa questão da relação com o próprio cliente, né, e tudo mais. Então acho que é meio natural que aquilo que você idealizou lá no início, ela tenha que ser repensada em alguns pontos justamente para se adequar à sociedade, à forma que a gente vive hoje, né? Eu não lembro, vou lembrar exatamente quem que falou isso, mas é um desses caras meio de startups, empreendedores e tal, que ele fala que a maior tristeza que ele sente é quando uma startup não vai em frente porque a sociedade não está preparada para ela, para aquela inovação. E eu acho que é um pouco disso, é uma inovação, é uma coisa sensacional, por isso que até a gente considera, você falou como utópico, porque é difícil pensar nisso nesse momento, mas é uma tristeza você perceber que a sociedade não está preparada para esse crescimento, principalmente na forma de trabalhar, que eu acho que é muito aquele negócio do trabalho, por trabalhar, porque eu preciso de grana e muito menos motivação e vontade de fazer aquilo, né? Então é triste quando você vê que aquilo não funciona porque a sociedade não está preparada para aquilo. Eu não sei, eu fico meio chateado. Até eu sendo no meio de startup, eu fico. Essas coisas me chateiam, porque na real a ideia é sensacional, né? Você fazer só a parte que você sabe que você é o melhor naquela
naquele projeto, você ser o líder em algum momento e não ser em outro, porque naquele momento cabia, porque naquele momento você se sentiu confortável com aquilo. Então a ideia é sensacional, mas acho que a sociedade ainda não quebrou esse paradigma para aceitar isso de uma forma. E não só aceitar, mas gostar e querer isso nesse momento. É que eu acho que tem uma coisa que o ser humano nasce com isso, é de estar preocupado com a sua imagem com os outros, né? E uma coisa que essa coisa de trabalhar dessa forma te exercita, né? É não ficar preocupado com o que os outros acham, né? Sim. E você fazer o seu papel bem feito. E aí entra algumas outras palavras que é importante, que é o respeito, que você começa a entender a questão da empatia às outras pessoas, Sim. né? E reconhecimento. Se você sabe que você não é o melhor para liderar naquele momento e está entrando outro, eu acho que é valorizar o próximo, né? O que está ali do seu lado e você sabe que ele faz melhor que você, né? É não deixar o ego falar mais Sim. alto, e justamente essa questão da empatia, né? Essa quebra. Então eu acho que esse exercício aí de estar fazendo isso diariamente e tal, te fortalece de várias formas, né? Então quando a gente vê pessoas que ficam preocupadas com o cargo que vai ter no cartão de visita, você começa a dar risada, né? Por que o cara tá preocupado com o título que ele vai ter do que com o que ele vai exercer, né? Então, essas questões assim que nem você falou que talvez a sociedade não esteja preparada, mas talvez não seja nem isso. Talvez porque ela cresceu num modelo assim e ainda não viu a outra forma, né? Sim. Porque com certeza muita gente aí tá se questionando, né? Sim. Tipo, por que a empresa trabalha dessa forma? Esse chefe é um pela-saco, sabe? Não estão se questionando e está se movimentando, assim como a gente que está aqui falando e até fazendo, tem outras pessoas, e isso é interessante, as pessoas estão começando, empresas que você citou, então assim, é uma coisa tá borbulhando, tá acontecendo e que sim, precisa de um fortalecimento para que talvez a sociedade possa entender melhor e aceitar melhor também, né? Sim. A evolução tecnológica e, consequentemente, de inovação é muito mais rápida do que a evolução das pessoas, do pensamento das pessoas. E por isso que eu quero dizer que ela não está preparada nesse momento. Eu acredito que ela vai chegar lá, mas ela não vai na mesma velocidade. Por isso que a ideia é muito boa, mas eu acho que as pessoas não compraram ainda, mas eu acredito que vão comprar e espero muito que comprem, porque eu penso bem parecido com você. Só fechando a questão de como eu trabalho, questão de assinatura de arquitetura, né? Que é muito comum a gente ver na arquitetura pessoas que buscam, sei lá, Márcio Kogan faz aquele estilo de arquitetura, eu gosto, então eu contrato ele por causa disso. Comigo nunca vai ter isso. Como eu já falei em alguns episódios anteriores, eu acho que o que está sendo feito naquele momento é o melhor que eu posso fazer. Então não acredito em linhas de pensamento ali de precisa ser dessa forma porque é isso que minha identidade, né? Eu não acredito nisso. Não sou eu que vou morar, né? Porque eu tô fazendo a minha identidade naquele projeto. Você tem que fazer a identidade de quem vai morar lá, né? Exato. Então eu acredito muito nessa coisa da mutação, né? De mudar conforme a necessidade daquele momento. Então por isso que também a ideia de chamar profissionais diferentes para trazer novas visões além da minha. Porque talvez se tivesse só a minha, realmente talvez seria enviesado por uma forma sempre igual. Até por não ter compartilhar ideias, não confrontar algumas ideias também. Então, quando você começa a trabalhar com várias pessoas, você cresce nesse jeito de enxergar a arquitetura, né? Então, hoje eu não tenho mais um perfil tão crítico de arquitetura, mas de observação. Tentar entender por que ele chegou naquele resultado e não criticar porque isso funciona, aquilo não, né? Que nem a gente acaba fazendo em estudo de casos, né? Sim. Então hoje eu não tenho mais essa característica que a gente aprendeu na faculdade de pegar as coisas boas de um projeto, as partes ruins a gente aprende para não cometer os mesmos erros, né? Então esse perfil eu não faço mais, né? Para mim não faz mais sentido isso. Eu tento entender por que ele chegou naquele resultado. E a outra questão que falta esclarecer é a questão da remuneração. Que nem a proposta, quando se monta junto, é mais fácil, né? Porque a gente sabe os papéis, como vai ser feito. Quando tem o valor fechado, é acordado o valor. E quando
quando é acordado o valor é mais fácil, né? Que é o valor fechou e não tem discussão. Mas quando o projeto está em andamento, que a gente fez uma proposta, que o valor era imaginado de um jeito, e aí no meio do caminho muda, por exemplo, esse projeto demorou para ser aprovado, acabei pegando outro, que é natural, normal, acontece, e aí eu acabo contribuindo menos, a gente chama outra pessoa e, enfim, a gente vai mesclando ali, e aí no final a gente vê o quanto... Redistribui. a gente faz uma redistribuição. Alguns não concordam, né? Por isso que eu falei de alguns conflitos antes, né? Por isso que eu falei da questão da pessoa de confiança. Então, para evitar briga, acabei fazendo do jeito que a pessoa achava que tinha que ser feito, mas desde então não chamei mais para trabalhar junto. Porque você enxergou que não foi justo e a pessoa não foi humilde Aquela questão de, isso daqui foi acordado no começo, porque tá mudando agora, né? Mas em nenhum momento a gente falou que esse valor não poderia mudar. Assim como ele poderia ter ganhado mais também, né? Sim. Então... Se ele tivesse feito mais do que foi combinado no começo, né? Também não acho que aquele perfil de profissional que... deixa eu pegar o projeto inteiro, eu faço tudo sozinho, né? Que aí eu, no final vou ser remunerado 100%, sabe? Também não acho que é assim que funciona, né? Então são características de pessoas que comigo não dá pra trabalhar junto, né? Por mais que eu acho incrível a pessoa conseguir fazer tudo sozinho e tal, acho que a ideia do colaborar pra desenvolver um projeto bacana e tal, acho que é mais válido do que o cara ser um trator em desenhar, né? Acho que não é assim que funcionam as coisas. Então a gente senta, discute, ele fala, não é só jogar o valor por valor, né? É falar porque eu acho que esse valor é justo, eu enxerguei você dessa forma. O feedback é sempre importante no final, que vai além da remuneração, né? Não gostei, você trabalhou desse jeito, você agiu dessa forma. Isso a gente tenta fazer em algumas etapas de projeto, principalmente do básico para o executivo, do executivo para a obra. Tenta fazer em algumas fases para a gente crescer também como ser humano. Às vezes a gente acaba fazendo coisas que a gente não enxerga, que pode ter ofendido alguém, ou a gente não enxergou da mesma forma, e eu acho que talvez eu merecia mais, outro menos, mas aí ele dá o outro ponto de vista também, e aí a gente entende, né? E aí, talvez o meu justo realmente não era justo, eu estava sendo egoísta, errado, e aí o outro me convence que o outro jeito seria mais justo e tal. Eu acho que então, aí tem a ver... de discussão e maturidade. Né? Eu acho que tem a ver muito com o perfil da pessoa. Se a pessoa é madura o suficiente para receber, porque a real é essa, né? Todo mundo fala, tem que ter feedback é muito importante, mas não é fácil receber críticas e sugestões, receber um feedback. E o feedback tem que ser bem feito também. Tem que ser bem feito. Não é fácil nem receber e nem fazer um feedback. O feedback ele só serve quando é algo construtivo. Se é o feedback para xingar a mãe do cara, isso não é um feedback. Né? Então, tem que ser muito bem feito e tem que saber receber. E aí a pessoa tem que ser muito madura para conseguir receber e analisar aquilo e usar aquilo para crescer, para melhorar no próximo trabalho, porque aí justamente por isso que acho que cada vez você tem mais dificuldade de encontrar alguém confiável e com maturidade para justamente ter essa conversa aberta e falar, cara, eu acho que que você fez menos do que a gente combinou, então você tem que receber menos, e o cara vai falar, então, mas eu também enxerguei de outra forma por causa disso, e os dois aceitarem numa boa e chegar numa conclusão, não ninguém precisando convencer ninguém, mas ouvindo os dois pontos. Sim. E acho que isso não só na profissão, acho que em relacionamento, em tudo. É importante que essa comunicação seja transparente e que todos consigam ouvir e melhorar com isso, né? Mas na profissão isso é imprescindível, né? Tanto que essas reuniões de feedback, né? Nunca é feito, terminou, entregou o projeto, vamos tomar um café, vamos para um bar e vamos discutir isso, né? Não, é marcado um dia, as pessoas pensam, né, o que vai falar, como vai construir, o que foi bom, o que não foi, e aí é como se fosse uma reunião normal, né? Não, vamos bater um papo para ver o que eu achei ruim, o que eu achei bom. Às vezes voa a cadeira, mas nada... Para terminar, um último ponto que eu esqueci de falar, que isso é uma coisa que eu tento achar uma solução, uma crítica uma autocrítica, né? De como eu posso tentar trazer essas pessoas que estão saindo da faculdade, essas pessoas recém-formadas, estagiários, né? Para trabalhar nesse modelo.
Eu não achei como, não tem solução. Como a gente trabalha na confiança, a gente trabalha muito na senioridade, né? Então tem que ter um tempo de mercado, tem que saber o que tá fazendo, né? Não é tipo, é assim, né? não é assim, é assado, né? Não, tem que ir na certeza, né? Então isso é uma coisa que eu tô pensando como fazer, mas ainda não achei uma solução. Deve ter gente que fala pra você, pô, mas por que você tá chamando um arquiteto formado há mais tempo que você? Se você podia colocar 2 estagiários pagando bem menos e ganhar mais grana você, levar pôr pro seu bolso. Porque eu sei que eu vou ter muito trabalho colocando 2 estagiários, porque ele não vai saber fazer aquilo, né? Eu vou ter que ensinar ele. Então, é mais ou menos isso que você tá falando, né? Então, é difícil você passar isso para alguém recém-formado, essa ideia de trabalho, sendo que a pessoa ainda não tem uma experiência para conseguir começar trabalhando com isso, né? Uma coisa que a gente fala muito é, a gente tenta sempre chegar no nível 0 de refação. A partir do momento que a gente está refazendo alguma coisa, é porque alguma coisa deu errado. Então a gente tenta sempre buscar a meta de não refazer algo. Isso é diferente de uma revisão de projeto que o cliente pede, ou que alteração. É de tipo ter começar do zero porque você entendeu ou o briefing errado, ou pegou o programa de necessidade e não atendeu, não leu legislação. Essas coisas não pode acontecer. Coisa que, infelizmente, recém-formado e estagiário ainda comete muito. Está muito preocupado com tempo, produção, como a remuneração é mais baixa, pela questão de falta de experiência também. Então acaba sendo meio que um tratorzinho sem... Pensa menos e quer fazer mais. Então essa é uma coisa que ainda estou pensando em como poder ajudar. Porque entendo que se todo mundo trabalhar dessa forma, quem sai da faculdade nunca vai ter oportunidade, né? Então, por isso também acho importante ter essas empresas tradicionais para elas aprenderem lá dentro para sair. Mas que também entendo que daqui, 15 anos, talvez esse formato de trabalho não exista mais e é que a gente precise repensar como é que vai inserir esses novos profissionais no mercado. Esses profissionais com menos experiência. Se ele é importante para estar na equipe por causa da experiência dele, como que alguém sem experiência vai conseguir entrar nessa equipe? Eu até pensei em trazer estagiários para acompanhar o dia a dia de cada profissional, tal, ajudar ali. Só que não dá, porque perde muito tempo ensinando. Não que seja ruim ensinar, né? Agradeço muito as pessoas que me ensinaram nesse percurso. Tive alguns mestres aí na arquitetura que me ajudaram bastante, mas que nesse modelo de trabalho que eu faço hoje, eu não posso perder um dia ensinando, outro dia produzindo alguma coisa, porque a minha remuneração depende do meu trabalho, né? Então, não que ensinar seja ruim, mas é uma remuneração que eu não tenho retorno imediato. E que você não consegue repassar para o cliente. Sim. É isso. Algo mais? Foi bem amplo os temas, que daria para ser discutido ainda mais. Dá para fazer um episódio por cada coisa que a gente falou. Mas acho que é legal abordar esses temas dentro da arquitetura e até com relação a modelos de trabalho, de contratação e tal. Bem rico para qualquer, seja para quem é arquiteto, para quem não é, até para entender também um pouco desse universo de como é o universo da profissão de arquitetura, digamos, nos modelos de trabalho que a gente encontra, né? Perfeito. Acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado, Samuel. Eu queria agradecer sua ausência novamente. Depois ouve aí a gente. Se vocês quiserem comentários, sugestões, críticas, a gente é super maduro, a gente vai aceitar tranquilamente os feedbacks de vocês. podcast.arq2p@gmail.com ou no Instagram podcast_arq2p. Sigam a gente, escutem. Para quem quiser conversar um pouco mais sobre o assunto também, quiser mandar mensagem, estou disponível. Só marcar um horário aí que a gente conversa. Só se for estagiário que aí a gente não que aí já não contrata. Não, mas todo mundo que quiser aí, fica à vontade. É isso, acho que foi muito bom. Até semana que vem. Semana que vem a gente vai ver de quem que a gente vai falar. A gente vai tirar os 2 ou 1 de novo. Só que agora vai ser só para o ímpar, né? E é isso, valeu pessoal, até semana que vem. Tchau, valeu. Tchau.
Acho que a Elisa entrou em contato comigo quando a gente se conheceu, né? Foi, em 2016, você tava fazendo um evento que era o Repensando a Arquitetura e eu tava mais ou menos na mesma vibe com relação a insatisfações e tal. Aí eu mandei um e-mail falando que eu queria ajudar e tal, cheguei, a gente E aí o conversou. Satoshi falou, desculpa Elis, mas eu não tenho tempo pra... Estagiário. Já tinha um tempo chegando.